chegar meia boca, você sabe que alguma coisa você ouviu falar sobre determinado assunto. Mas é importante também ressaltar, né, Hanna? O Enem não é só conteúdo de sala de aula. O Enem é o olhar pela janela do ônibus, o Enem é observar a movimentação na 20 de agosto, o Enem é circular ali pela Praça Getúlio Vargas e observar tudo que vem da China. O Enem é você contemplar a beleza histórica da sua cidade, né, os patrimônios históricos, culturais que tem aqui. O Enem é observar a fala da comunidade, por isso essa música rolou, daqui a pouco vocês vão entender por quê. O Enem é observar essa dinâmica atmosférica que está rolando aí agora, tá? Porque isso pode, a observação disso tudo pode te ajudar a arrebentar numa questão do Enem. Beleza? Então, vamos lá, gente. Luciano já deu para nós dicas gerais importantíssimas. Agora a gente vai iniciar, então, com o nosso segundo ponto do dia, a análise das questões, tá? Leandro, você lembrou de colocar essa reunião para gravar? Acabei de colocar, já tem 1 minuto. Certinho, então. Então, vamos lá. Fala, Leandro. Oi? Perdeu a minha fala? Não, Leandro, você está me boicotando. Pegou um pouquinho. Você quer repetir? De forma alguma. Vamos lá, gente. Vamos analisar as questões. Ó, chegando uma para nós agora. Aí, vamos lá. Enem 2014. Quem vai fazer essa leitura aí? Um dos meninos podia fazer, né? Vai lá. Sabrina tá na área? Tô. Nossa, minha bateria. Vai, Sabrina, você que domina o inglês. Ah, tá bom. Tá, vou começar então. Tá me escutando bem? Sim, senhora, tá top. Tá. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço. Liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de uma origem romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da... Ok, parou. Não leia as alternativas. Agora nós vamos trabalhar aí essa questão. Hanna, você quer pontuar alguma coisa? Primeira coisa que eu quero pontuar é o seguinte. Vocês vão encontrar no Enem, principalmente em ciências humanas e linguagens, e aí eu tenho certeza que o pessoal de linguagens deve ter dito isso muito para vocês também. Questões que têm textos enormes. E aí vocês vão começar a suar na cadeira, porque vocês vão falar assim, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, como é que eu vou ler isso tudo? Não vai dar tempo, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, respirar. Não pira, respira, tá? Primeira coisa. Segundo, gente, todas as vezes que você for ler um texto desse, tente sempre focar nos pontos principais desse texto, certo? O que a gente vê nesse texto aí é que ele traz muitos elementos que são exóticos à nossa cultura, ou melhor, exóticos à cultura do cidadão norte-americano, né, que está lá em cima. Se você estiver lá na hora do Enem com a sua canetinha preta de material transparente, que é a única coisa que você pode levar, vai circulando um pouquinho, né, o que você está achando exótico, por exemplo. Aqui a gente está falando de elementos do Oriente Próximo, né, da Índia,
da China. Então, já vai prestando atenção para onde esse texto está te levando, certo? Para a sua leitura poder ser mais dinâmica e mais rápida e você conseguir fazer todas as questões, tá? Luciano, com você. Luciano? Opa, estou aqui porque Achei hoje eu que tive tinha que vir com o perdido celular. tudo. Porque... É importante observar nessa questão também como ela nos leva, tá, a pensar numa situação regional, né? Numa regionalização. Quando ela fala de Oriente Próximo, gente, se eu não estiver me situando do que é Oriente, Ocidente, Oriente Médio, Oriente Próximo, eu já começo a me perder na questão. E a hora que ela fala assim, Europa setentrional, aí o cara já cai da cadeira, fala, meu Deus, eu pensava que só tinha uma Europa na vida, agora já tem duas. O outro já fala assim, a única Europa que eu conhecia era a B, agora eu já sei que tem outra tal de Europa setentrional. Vocês têm dificuldade com setentrional e meridional? O Enem adora esses termos. Eu tenho. O setentrional se refere a quê? Então, é isso que eu tenho dúvida. Maravilhoso. É ótimo estar aqui para isso. O setentrional, gente, se refere ao norte, tá? Norte, setentrional, sul, meridional. Por que eu estou pontuando isso? Porque às vezes o cara se perde na questão exatamente por não entender um termozinho simples desse. Setentrional, ele está falando na Europa do Norte. Antes de ser transmitido a... Quem que é a América nessa regionalização aí? A América é o Ocidente, nós somos os povos, a cultura, a civilização ocidental, né? Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. Então você vai vendo que a questão ela traz uma mistura, um caldeirão de culturas diferentes e principalmente de costumes diferentes. Ora, isso é fruto de um processo muito recente, pós-1990, que quem é meu aluno desde o terceiro ano aí, sabe o que nós começamos a comentar lá no início desse ano, né? Então, quando ele fala de toda essa questão, a gente já tem que se inteirar dessa regionalização, desses costumes. Por exemplo, quem sabia que o garfo foi inventado na Itália medieval? A colher vem de um original romano, né? Lê-se notícias do dia impressa em caracteres inventados pelos antigos semitas. Leandro, eu já ouvi falar de semita. O que é isso? O que é semita, pessoal? Sei lá. Então, uma tribo, um povo. O antigo povo, né? Mas... Algo mais desse povo. Bora, Olha, agora que o primeiro... Me dá um exemplo camisa... de um povo semita. África. Árabe. Isso, árabes, muito bem. Povos, né? E hoje... Povos ali que estão na Bíblia, né? A Bíblia. E com detalhe, né? É um povo que fica, é um povo nômade, né, Leandro? Um povo que fica se deslocando, não é isso? Conjunto de povos. São vários povos que eram nômades, que têm representações na Bíblia. Se eu não me engano, eles faziam parte dos hebreus, não era alguma coisa assim? Hebreus, um outro povo semita. Muito bem, João Pedro. E detalhe, gente, nesse momento em que ontem, em Nice, houve um atentado lá, volta à tona uma questão chamada antissemitismo, né, Leandro? Sim, o antissemitismo volta em evidência, a Europa em alerta. Aí vem toda essa questão cultural europeia, toda essa questão econômica que envolve países do Oriente Médio, países muçulmanos e por aí vai. O primeiro-ministro da Turquia ontem fez um discurso falando que o Emmanuel Macron é louco. Então, assim,
Tudo isso que você está lendo nessa questão é atualíssimo. E ela vai te perguntar, em material inventado na China, olha, vocês estão pensando que a China começou a inventar coisas agora, né? E por um processo inventado na Alemanha. O texto aí, o homem, uma introdução à antropologia, e de antropologia a Hannah entende melhor do que nós tudo junto e misturado, né? Então, gente, uma questão como essa, que traz esse texto, ele te leva a pensar em várias possibilidades de resposta. Mas aí você tem que ter o foco, né? O chamado, a TRI, né? A teoria de resposta ao item. O que está falando aqui? O que ele vai te induzir para uma resposta correta? Os extratores, os descritores. E aí é importante você grifar mesmo a prova, né? Sublinhar que você não pode levar canetão, eu já sei que você não pode levar canetão. Sublinhar aquilo que você julga mais importante. E por aí vai. Então, se você fosse responder essa questão, Leandro, você quer pontuar alguma coisa em cima dela aí? Não, eu só queria pontuar, Luciano, uma coisa que você falou e que está em voga aí no noticiário, né, diário, a questão lá do atentado em Nice, né, na França. Interessante, né, gente? Porque a França é porta-voz da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né? A Revolução Francesa, né, ela foi um marco para o mundo até hoje, né? E é um ataque também a esses valores, né, Luciano? Exatamente. E os Estados Unidos é um berço de tudo isso também, né? A cidadania norte-americana, quantas pessoas sonham em ir para os Estados Unidos, viver a cidadania americana, como vocês estão vendo aí. Então, é um povo, né, os norte-americanos, que é uma amálgama cultural, né? Que é um conjunto de povos. Exatamente. Eu queria só concluir para dizer para vocês o seguinte: esse é um texto clássico de antropologia. Mas para você acertar essa questão, nós estamos aproveitando a questão para descrever, né, falar sobre outras coisas, trazer outros assuntos para vocês, trazer mais repertório cultural. Mas, sinceramente, você não precisa saber de nada do que a gente falou agora. Sabe o que você precisa saber? Interpretar texto, né? Se você consegue ler esse texto com cuidado e consegue interpretá-lo, você acerta essa questão de uma forma muito fácil, tá? Ótimo. Qual vocês acham que são corretos, gente? Quer falar mais alguma coisa? Gente, quando o comando da questão aparece, olha que palavrinha-chave para a sua resposta. A situação descrita é um exemplo de como os quem? Costumes. E os costumes está relacionado a quê? Cultura? Tradições. Hã? Agora você responde a questão para mim, por gentileza. Letra D. Qual seria o correto? Eu também acho que é letra D. Dado. Na hora que você fala costume, peraí, o costume do goiano é comer piqui, o costume do mineiro é comer pão de queijo. Os costumes que você tem está diretamente relacionado às tradições culturais, né? Então, quando você já vê o comando da questão e observa lá assimilação de valores de povos exóticos, ele não falou valores, ele falou simplesmente de elementos culturais. Experimentação de hábitos sociais variados. Quais foram os hábitos? Recuperação de herança da antiguidade clássica? Também não. Mas quando ele fala fusão de elementos de tradições culturais diferentes, aí é onde a chave da questão apareceu para você lá na palavrinha costumes, que está relacionado à cultura de um povo. Tá? Outra coisa que pode ajudar eles, Luciano, é o seguinte: este livro é O Homem, uma introdução à antropologia. A antropologia estuda a cultura. Então, logicamente, que se você pegar um texto que tem a ver com antropologia, você vai direcionar a questão já para ideias de cultura, certo? Então, você já tem que pensar assim, olha, antropologia é a ciência que estuda as culturas humanas, então eu já vou para o lado da cultura. E aí, galera, é aquela questão que o mestre já falou tanto, né? Nunca deixe de ler a fonte do texto, a fonte da imagem, a fonte da charge. Pode estar ali a chave da sua resposta. Então, vamos confirmar a resposta, Luciano?
Bora lá? Tambores. Trrr. Essa tá valendo o quê? O rodízio lá no... D. De delícia. Ah, não pode cantar, não. Então, beleza. Pessoal, eu só estou um pouquinho preocupado com o nosso tempo, porque já são 7h25 e a gente corrigiu só uma questão, então a gente tem que correr um pouquinho mais, tá? Ah, a gente ganha por uma, mas nós trabalha 2 horas. Vambora. Os meninos tá animados mesmo, ninguém vai sair pra balada com essa chuva. Ah, não tá tendo balada. Quem poderia ler essa, pessoal? Vamos lá. Eu posso ler. Pode ir, então, vai lá. Texto 1. E pois que outra causa nessa... É causa? É cousa? É cousa. Cousa. O que é cousa? Cousa é coisa, só que é português arcaico. Ah, tá. Muito obrigado. E pois que outra cousa nessa parte me não posso vingar do demônio. Admoesto da parte da cruz de Cristo, Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra um nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Texto 2. E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E, se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Tá bom. É para... Tá. Pode esperar, João Pedro. Galerinha, essa questão, ela fala de qual período histórico? Da colonização. Colonização brasileira? Isso, do período colonial, que a gente está vendo lá no 2º ano, e que os meninos do 3º ano já viram. Galerinha, alguém levantou a mão? Quem é que levantou a mão? Pode falar. Não? Tá tranquilo, Leandro. Eu levantei sem querer. O Leandro. Oi? Oi, Opa! Oi? eu tô aqui no chat aqui. A Gabriela tá perguntando se esses textos maiores no dia do Enem, se dá tempo de ler esse texto grande. Então, era sobre isso que eu queria falar. Quando a gente chegar na próxima questão, que foi uma questão que eu escolhi, eu vou começar a ensinar um pouquinho de macete, sabe, Marisângela? Porque, assim, às vezes não vai dar tempo, né? Você vai chegar numa fase ali da prova que você vai falar assim, não vai dar tempo, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, você vai ter sempre que pensar o seguinte, na sua economia do tempo, e o que você pode pensar para resolver algo de uma forma mais rápida. Olha só, olha as referências dessas questões. Lá, ó, já tem um período claramente falando que é da colonização, tá vendo? E ali embaixo, a América Portuguesa. Se as referências são essas, você já sabe que o texto é do período colonial. Então, você pode já olhar as referências e dar uma olhadinha nas opções, porque se você fizer isso, às vezes você já... você talvez não acerte a questão, mas pelo menos você já consegue eliminar algumas coisas dessa questão. E aí depois, se você achar que realmente você não consegue saber qual opção marcar, aí você lê o texto. Eu fiz muito isso na minha época de vestibular. Eu não fiz o Enem, mas eu fiz o programa de avaliação seriada, o PAS da UNB, né? Que na época era já diferenciado. Ele era um dos únicos programas de avaliação que já era interdisciplinar. Então, eu já fazia desse jeito naquela época e deu bom, né, gente? Passei em Ciências Humanas na UNB, Ciências Humanas não, Ciências Sociais na UNB, e tô aqui dando aula para vocês. Então, deu certo. Beleza. Quem poderia ler o enunciado aí, pessoal? João Pedro, que estava lendo. Veio. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionados a... Então, é para ler as espera só um alternativas pouquinho, João Pedro. Só um instante. Pessoal, esses dois trechos estão tratando de críticas de cronistas. Cronistas
eram pessoas que vinham de Portugal, pessoas na época que vinham das cidades europeias, que vinham até a colônia, para entender melhor esse local que era chamado por eles de Novo Mundo. Então, criaram-se várias representações desse local, vários relatos, isso ficou muito presente, pessoal, no imaginário europeu. Então, esses cronistas querem fazer uma crítica. Qual é a crítica que eles estão fazendo aí? A exploração das riquezas. Todo mundo acha que é? Sim. Sim. Por Gente, quê? vocês têm que me avisar porque eu não estou vendo nada. Então, assim, se vocês quiserem que eu passe o slide ou que eu mostre a resposta correta, vocês têm que me avisar, viu? Porque eu estou vendo só meu slide, eu não estou vendo nada. Ô, Hanna, desce um pouquinho só, porque tá pegando seu nome. Não tem como descer, gente. Só se eu tirar tudo. Não tem como descer. Exploração, expropriação. Expropriação. Espera aí, é porque não tem jeito. Era só dar zoom na tela, aí conseguia ler. Não, gente, vocês não estão entendendo, não tem jeito. A tela aparece inteira, para mim, só o slide. Eu não tenho como ver o resto que está acontecendo, entendeu? Não, eu tô falando da gente. A gente que tá vendo os slides, é só dar zoom na tela do nosso celular, que dá para ver as alternativas certinho. Olha só quanta gente chique aqui, ó. Só que no computador esse atalho não funciona, não. Só pro celular mesmo. Mas dá para entender. O pessoal do celular fala, né? A última, qualquer coisa. É só apertar na tela que sai o nome. Vamos ver aí, né, gente, se dá certo agora. Melhorou a questão aí? É porque eu realmente não consigo ver nada. Fica assim, a tela inteira para mim. Hanna, tem uma parte que pelo menos apareceu para mim para eu assumir o controle. Então, Eu já marquei que vocês não podem assumir. É porque apareceu para mim que eu posso assumir. Então, se alguém, de repente, apertar, não dá para você mexer eu mais. marquei impedir, exibição privada desabilitada. Os participantes não podem percorrer sua apresentação compartilhada por conta própria. Ah, então tá certo. Aqui tá marcado assim para mim. A gente está nessa daqui. Melhorou a visualização, gente? Sim. Então tá, então vamos Galerinha, tocar. Só para terminar, deixa eu só fazer uma argumentação aqui. Todo mundo está cansado de saber que a política mercantilista europeia, portuguesa, foi uma política de quê? De expropriação de riquezas, né? Não houve a necessidade de criar uma cultura aqui no Brasil, de desenvolvimento. Foi muito de exploração. Então, aí se você já dá para entender um pouquinho qual é a resposta certa. Quando você compreende a política econômica portuguesa no período colonial. Posso passar para as respostas ou você vai perguntar para eles, Leandro? Qual que vocês acham que é a correta, pessoal? Letra E. Letra E. Letra E. Todo mundo acha que é a letra E? Alguém acha que é outra letra? Beleza, Hanna, pode apontar aí qual que é a correta. Então, vamos confirmar. Ué, Luciano, gente, quer comentar? Aê! Letra E. Quando ele fala das riquezas aqui, traz, né, os demais votos do pau-brasil, essa coisa toda aqui, ele já nos leva a pensar nos recursos naturais que foram, né, expropriados do Brasil aí no período inicial de 1500 a 1536, quando o principal produto era esse pau-brasil. Então, a própria questão já nos leva a delinear aí, né? O Enem, ele tem muito disso, como já falamos aqui. Ele nos orienta para uma resposta positiva. Ando com muitos problemas aqui com a minha apresentação, tá, pessoal? Vou tentar aqui de novo, porque parece que tem gente mexendo junto, tá meio complexa a situação aqui. Tá? Deixa eu ver o que eu consigo. Música, maestro! Acho que já deu. Tem música, não? Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim.
Sim. Não tá tela cheia, né? Então, eu estou tentando pôr ela tela cheia e ela não está indo. Agora foi. Galerinha, vamos passar para frente. Vamos lá, pessoal. Nós não vamos ler essa questão, certo? Vamos tentar resolvê-la num método diferente. Não vamos ler o texto. Alguém, por favor, leia para mim só o enunciado. Lá embaixo, antes das opções. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o contexto de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de... Ok, parou aí. Olha só, você não leu o texto primeiro por quê? Você está no meio da prova. Gente, tem alguém com áudio ligado que está atrapalhando um pouco. Você está no meio da prova, você não tem tempo, tem uma série de problemas na sua cabeça, você está tentando comer o seu talento e você olha em volta, você pensa, meu Deus, todas essas outras pessoas estão bem mais preparadas do que eu. Respira, calma, sua vida vai dar certo. Por que você vai ler sempre o enunciado primeiro, antes de ler o texto? Porque é a partir dele que você vai ver se é obrigatória a leitura do texto ou não. No caso desse enunciado aqui, gente, vocês acham que é obrigatória a leitura do texto ou não? Eu acho que é. Nesse caso não é, gente? Porque olha só, tá ali, ó, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor. Então, essa questão é uma questão inteiramente interpretativa. Você vai ter que interpretar o que o autor está dizendo. Aí, realmente, você não tem como fugir. Você vai ter que ler o texto. Agora, se fosse naquelas duas anteriores, você lesse o enunciado e desse uma olhada nas fontes, você acha que você daria conta de pelo menos já dar um norte para a questão? Norte, setentrional. E aí, gente, vocês acham que em todas elas vocês eram obrigados a ler o texto? Não. Não, né? Então, assim, escolha suas batalhas. Você tem pouco tempo e tem que fazer muita coisa. Então, uma das coisas que vai te ajudar muito é treinar muitas questões, porque quanto mais você treinar, mais ritmo você vai pegar e mais vezes você vai conseguir fazer isso que eu te falei. E, novamente, não é que você deve retirar o texto, porque, como eu disse, para nós, nas ciências humanas e também nas linguagens, vocês vão resolver muitas questões com interpretação. Só que vocês têm que ser ágeis, sagazes, ter estratégia de como é que você vai resolver. Então, primeiro leia o enunciado, veja o que você consegue fazer a partir daquele enunciado e depois você vai para o texto, tá? Nesse caso, a gente tem que ler o texto. Alguém se voluntaria para ler o texto para mim? Por favor. Calma, gente. Lê um de cada vez, senão fica bagunçado aqui. Né? Vamos fazer aquele procedimento de escolha, né? Eu não consigo ver os meninos porque eu estou compartilhando a tela, então eu não consigo ver ninguém. Se você conseguir escolher alguém... Vou girar a roleta aqui. Vou girar... Foi João Antônio! João Antônio Siriacupaim, meu grande aluno. Olá! Excepcional aluno! O que ele vai ganhar, Leandro? Tchan, 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 tchan. Surpresa! Aquele chocolate que tem um bichinho, uma figurinha de um animal selvagem. Muito bom. João Antônio, você pode ler o texto para mim, por favor? A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se diria a ele de maneira singular. Eu li isso errado. Então, chamando, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio, como você se chama. A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras, uma arte e uma poética, mas também toda uma política dependem disso, toda uma ética se decide aí.
Muito obrigado, João Antônio. Esse é um texto difícil, porque ele é um texto de um filósofo difícil, né, do Derrida, tá? Um livro que chama Papel Máquina, certo? Esse texto, Derrida, né? O Derrida é um filósofo francês, um filósofo contemporâneo nosso, tá? Ali da década de 80, 90, certo? Então, ele é um texto muito mais novo, que os alunos geralmente não têm contato, tá, gente? Vamos deixar claro isso. Os livros didáticos, nenhum livro didático que eu conheça traz Derrida, nenhum. E olha que eu já mexi com livro didático, eu já fiz trabalho acadêmico sobre livros didáticos, nenhum dos livros de filosofia que eu conheço traz o Derrida. Por isso que eu estou falando, essa é uma questão de interpretação de texto mesmo. Vamos olhar para o texto, gente. Ele está falando sobre o conceito de hospitalidade. Aqui ele traz duas categorias sobre a hospitalidade, não traz? A primeira delas está lá na primeira frase. O que é a hospitalidade pura, gente? Que está no texto. Acolher aquele que chega. Isso. Acolher aquele que chega. De que jeito? Sem impor condições. Isso. Sem se preocupar com quem é aquele que chega. Ou seja, sem se preocupar com quem é aquele outro, né? Não ter medo daquele outro, não ter receio sobre aquele outro, certo? E o segundo ponto, ó, começa lá na frase do mas, né? Ela também se supõe que dirige a ele de maneira... Sai no texto. Isso, singular. Presta atenção, então. Derrida está dizendo para nós que hospitalidade é acolher aquela pessoa que a gente não conhece, sem indagar necessariamente quem ela é, no sentido de sem fazer dela pensar que você está achando que ela é uma pessoa perigosa, mas, ao mesmo tempo, se interessar pela história pessoal, né? Ser hospitaleiro é se interessar pelas condições pessoais daquele indivíduo, tá? Vamos ver as opções aí para ver o que vocês acham? Então, esse conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de, quer dizer, esse impõe a necessidade dele, impõe para a gente qual tipo de atitude, né? Como a gente precisa ser para conseguir ser hospitaleiro, como Derrida está falando. Olha lá. A gente precisa anular a diferença, cristalizar a biografia, incorporação da alteridade, supressão da comunicação ou verificação da proveniência. Pergunto para vocês, dentre essas opções, tem palavra que vocês não conhecem? Tem. Qual? Cristalização. Alteridade também. Proveniência. Tá, então vamos lá. Cristalização vem de qual palavra, gente? Cristal. Isso. Lembra da química? O que é cristalizar um componente químico, gente? Né? E tornando ele duro, sedimentando ele, não é isso? Cristalização da biografia, pensa aí. O que pode ser isso? Seria saber tudo da vida da pessoa? Saber tudo da vida da pessoa e dizer que essa pessoa não pode mudar, né? Uma verdade, né, Ana? Oi? Uma quase verdade, né? Uma construção de uma espécie de verdade. Isso, uma construção de espécie de verdade sobre a pessoa. Apesar que eu tenho dificuldade com esse termo verdade, porque eu sou antropóloga, né? E verdade, para mim, cada um tem a sua. Mas, vamos lá. Você dizer o seguinte, ó. Fulano é de tal jeito e ele não pode mudar daquele jeito. Eu cristalizei a história de vida dele. Eu disse para ele que ele tem que ser daquele modo. Ok. Incorporação da alteridade. Alguém aí já ouviu a palavrinha alter ego? Lá no português? Eu já. O que quer dizer alter ego? Acho que é tipo que o seu outro ser, o outro eu. O outro, né? Então, a partícula alter quer dizer outro. Quando eu falo incorporação da alteridade, eu estou dizendo, olha, eu quero incorporar o outro na minha vida, no meu dia a dia, na minha história, né, em tudo que eu estou fazendo, certo? Isso é que quer dizer a incorporação da alteridade.
E outra palavrinha que vocês falaram que não conhecem é a proveniência. Essa proveniência aí vem de prover, né? De lugar de onde vem aquela pessoa. Então, verificação da proveniência é verificar de onde a pessoa vem, né? Esclarecidas essas palavrinhas aí que vocês não sabiam, qual a opção que vocês acham que pode ser a correta nessa questão? Essa questão é nível hard, né, gente? É bem difícil. Letra C. Letra C? Quem mais aí? Tem um chute? Letra C ou letra D? C ou D? Tinha alguém que ia dar um complemento aí, eu não estou vendo vocês, perdão. Hanna, eu lembrei dessa questão no Enem do ano passado e peguei meu caderno, que eu tenho até hoje. Eu achava que meu caderno era o branco, questão 54. Eu lembro que eu estava bem corrido, porque eu tinha enrolado na redação, e eu marquei a letra A, que era a anulação da diferença. Mas hoje em dia eu já marcaria a C. Esse texto não fala sobre anulação da diferença, né? Porque anular quer dizer deixar de existir. E nesse caso, a hospitalidade está acolhendo alguém que é diferente. Então, não pode ser anulação da diferença. Sim, né? aí, tipo, agora que eu analisei melhor e minha mente está mudada, eu passei o caminho. Mais alguém aí quer fazer um chute, pessoal? Gente do céu, põe essa cachorra lá. Ó. Então, vamos ver aqui, ó. Qual que é a questão correta, ó? Ixi. É assim, né? Na hora que eu acho que vai sair bonitinho. Aí, letra C, né, gente? Incorporação da alteridade, tá? Essa questão está aqui para verificar vocabulário de mundo de vocês, certo? Não está aqui para mais nada. E aí é a importância de leitura, né? Pessoal de linguagens aí acompanhando. A importância de ler, ser um bom leitor, porque você amplia o seu vocabulário. E, nesse sentido, uma questão dessa não vai te apertar. Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje no Enem é exatamente a falta de vocabulário do nosso participante, que acaba se perdendo em questões simples, exatamente por não conhecer algumas palavrinhas que podem aparecer na sua questão. Então, galera, leitura, amplie o seu vocabulário. Isso é muito importante no processo. Isso aí. Gente, vou passar para a próxima. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Gente, eu não sei como vocês estão me ouvindo, mas eu acho que eu canto muito mal. Bom, essa questão foi uma escolha, né, do mestre Luciano, e traz aí no momento em que tanto se fala de movimentos, e tanto que nós buscamos cada vez mais ter voz, né? Eu busquei essa questão no Enem, se eu não me engano, em 2000 e alguma coisa, e aí ele diz, né, ele traz uma questão com a imagem de um megafone, mas esse megafone tem toda uma simbologia aí. Alguém consegue decifrar o que aparece nesse megafone aí para nós? É uma arma. É uma arma. E aí ele se refere a que tipo de arma, gente? A voz? A voz. E aí eu lembro, sabe de quem? Aí eu lembro de Jorge Mateus. Paz e amor é o que eu quero para nós. E que nada neste mundo calhe a nossa voz. Isso é poético. Galera, observe a imagem e responda. Essa propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência por meio da palavra. Bom, Hanna, essa transformação social, você que tanto conhece aí da indígena e de outras causas aí no seu caminho, né? Um conhecimento riquíssimo. Esse enunciado aí, ele pode nos levar a alguma reflexão, minha cara colega Hanna? É claro, ele pode nos levar a uma reflexão sobre movimentos sociais, né, gente? Matéria que, assim, a gente está aí, tanto no segundo quanto no terceiro ano, falando sobre ela, né? A importância dos movimentos sociais e da mobilização.
E isso, né, Leandro, é antigo. Isso é antigo, isso vem lá da Revolução Francesa. Como é que é aquela frase, Leandro? Quando o povo se volta contra um governo... Como é que é, Leandro? Me ajuda. Quando um povo se volta para um governo... Contra um governo... O governo cai, tem uma frase assim, tem uma passagem assim que remete lá à Revolução Francesa, né? Na verdade, mentira, desculpa. É uma charge, é uma imagem que tem que ter uma mesa e a mesa está no lombo, nas costas do povo aqui assim, né? E aí traz a imagem e fala, se o povo se levanta, o governo cai, o governo está sobre aquela mesa. Isso porque se nós nos movimentarmos, se nós nos organizarmos nos movimentos, com certeza nós teremos força para isso, tá? Você conhece o Brasil muito recente, de 16, 17 anos para cá, e nem tanto assim, porque a sua concepção aí de mundo, ela começa a surgir ali nos 12, 13, 14, 15, 16. Então foi esturdia. Mas esse país teve uma geração muito recente que levantou a sua voz e tirou do poder um governo corrupto. Certo, Hanna? Certíssimo. Os caras pintadas, né? Que são exatamente a geração do Luciano. Isso. Histórico. Logo após a direta já de 88, né? Da emenda do Dante de Oliveira. E aí, nosso primeiro governo eleito, gente, democraticamente, pelas eleições diretas, começa a meter a mão. Aí o povo se revoltou e foi para a rua e nós fizemos um movimento nesse país e tiramos do poder um presidente corrupto. Mas a memória do brasileiro é curta, hoje ele continua senador, infelizmente. Então, quando o povo tem voz, quando o povo se levanta, as revoluções acontecem. E aqui ele usa a imagem do megafone para ilustrar essa arma que nós temos, né? A voz da comunidade. Paz se consegue com voz. Por isso que eu pedi a música, pois paz sem voz não é paz, é medo. O Rapa. Disponível em www.portaldapropaganda.com.br e acessar 2013. Tá. E aí eu gostaria de vocês comentarem alguma coisa sobre a questão. Alguém tem algo a dizer? O que eu tinha para falar, vocês falaram tudo aí, então... E eu falo demais. É porque nessa parte aqui, se o aluno falasse e acertasse aqui, ele ia ganhar um rodízio lá naquele costelinha. Por isso que eu falei já antes de vocês falarem, entendeu? Que eu ia ter que pagar o rodízio. Bom, eu gosto que são vários prêmios, todos pagos pelo Luciano, tá, gente? Não, é dividido. Nas questões de cada um vai meter a mão no bolso. Luciano. O povo aí, galera, tá todo mundo soltando a verba, ainda mais que hoje é dia 30. Bom, alguém pode responder a questão? Vou escolher, hein? Vou rodar a roleta aqui. $1 CI. Ó, essa novata aqui, ó. Marisângela Vital. Marisângela, você tá aí, querida? Ó, fantasia. Tô, Luciano, limpando casa e ouvindo você. Fala de onde? Dos afazeres domésticos e ouvindo vocês. Professora, você foi sorteada para escolher um aluno para responder essa questão. Eu vou escolher o Gustavo Borges. Ele tá por aí? Gustavo Borges, aquele que nadador, ganhou medalha olímpica. Nosso aluno top da robótica lá. Esse menino é um jovem muito promissor, viu? Espero que quando eu estiver lá na NASA ele lembre de mim. Vai, Gustavo. Ele tá por aí? Bom. Alô? Tá demais. Tá me ouvindo? É com você, Gustavo. Beleza, então, eu acredito que seja a letra B. Associação entre uma arma de fogo e um megafone. A imagem de uma mão... B de bola? Associação entre uma arma de fogo e um megafone. Bom, a associação entre a arma de fogo e um megafone mostra, né, gente, que a transformação social depende de quem? Já falamos tudo isso. Da voz do povo, da comunidade.
pois esta atua como uma arma, claro, se você tem voz, uma forma capaz de diminuir a violência por meio da palavra. Então, isso é uma questão que você consegue decifrar muito tranquilamente, né? Observando as questões sociais, observando o comportamento social de vocês nos ambientes SESI-SENAI, né? Vocês que, graças a Deus, são bastante críticos. Às vezes a crítica não é tão bacana, mas vocês sabem lutar aí pelos seus direitos em alguns momentos, isso é muito válido, tá? Mas, enfim, estamos aí no processo de formação, né, desse nosso senso crítico. E aí, a letra correta, como bem colocou o Gustavo, seria a letra B de bucéfalo, tá? Luciano, muito bom. Antes de prosseguir, pessoal, a Hanna me lembrou aqui, eu vou estar colocando o link da chamada do Forms. Esse link é por onde você vai registrar a sua chamada aqui hoje no aulão. Então, eu vou colocar ele aqui e depois a gente pode inserir também nos grupos. Não tenham pressa de colocar agora, acompanhe o finalzinho do aulão, tá bom? Nós não vamos inserir nos grupos, não. Vai ser só aqui, porque se a gente inserir nos grupos vai ficar meio complicado. E quem não tem acesso ao chat? Ué, mas tem gente que está sem acesso ao chat, que está aqui? Eu. Ixi. Eu não também. Então vai ter que passar nos grupos, também não né? estou. Nos grupos. Tá, vai ter que passar nos grupos. É porque eu achei que estava todo mundo com acesso ao chat. E aí, pessoal, olha só. Faltam 4 minutos para as 8. Só um minutinho, Luciano. Eu sei que a nossa marcação foi das 7 às 8 horas. E eu sei também que tem gente que marcou outros compromissos, que tem outras questões. A gente entende isso completamente, né? Essa aula é uma aula atípica em outro horário. Então, nós entendemos se vocês precisarem sair. Mas nós vamos continuar, tá? Nós vamos analisar nossas questões até o final para vocês aí. Tudo certo? Certo. Oi, Luciano. Não tem como... esses que aparecem aqui, participantes, são todos que estão presentes, certo? Isso. O Leandro, que é o criador da sala, ele tem como puxar a chamada, que nem naquele vídeo que eu enviei ontem para vocês. Eu não consigo. Só quem consegue é o criador da sala de aula. A gente pode tirar uma foto aqui, não? Seria viável, não? É viável também. Mas, assim, a gente criou o Forms para facilitar, né, gente? Porque aí muita gente está com registro sem ser o nome completo, está com e-mails diferentes, né? Então, o Forms facilita aí o nosso registro, tá? Então, por favor, preencham o Forms. Vamos passar para frente. Quem é que eu vou chamar? Olha ela, Valéria! Você está por aí, Valéria? Estou, Silvio Santos, estou aqui. Oba, vai ganhar R$50 e você acertar a próxima questão. Vai, Hanna, conduza, minha querida, senão eu tomo o tempo tudo aqui para mim, gente, eu sou muito falador. Essa é do Leandro. Essa foi pessoal, vamos ler o enunciado já, para a gente ser mais rápido. Nessa citação, o presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política no sentido de... Vocês acham que precisa ler o enunciado? Precisa. Sim. Então, vamos lá. Quem poderia ler? Quem falou agora? Quem poderia ler, pessoal? Leandro. Vou escolher alguém. É isso que eu ia falar, escolhe alguém, porque senão não vai ninguém, não. Agora. Vai, Tiffany! Oi? O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente o seu objetivo. É de lá, dos estados, que se governa a República, por cima das multidões que tumultam as agitadas ruas na capital da União. A política dos estados é a política nacional. Tiffany, por favor, lê a referência.
Os... Saiu. Saiu o compartilhamento. Os bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo, Companhia de Letras, 1987. Certo. Pessoal, esse trecho fala do rearranjo político do período da República Velha, que nós estamos vendo aí com o terceiro ano. Esse trecho é desse livro aqui, ó, Os Bestializados. É um livro muito importante aí para entender a historiografia desse período. Então, está falando aí como a política era organizada nesse período. Qual vocês acham que é a correta? Lê para a gente as alternativas, Tiffany. Letra A, governar com a adesão popular. Letra B, atrair o apoio das oligarquias regionais. Letra C, conferir maior autonomia às periferias. Letra D, democratizar o poder do governo central. E letra E, ampliar a influência da capital no cenário nacional. Qual vocês acham que é a correta, pessoal? Letra B. Atrair o apoio das oligarquias regionais? Isso. Alguém acha que é outra alternativa? Por que a letra B, João Pedro? Você disse que falava da República Velha, né, no caso, aí no livro. Então, eu só associei com o assunto que a gente está falando na aula. Isso. João Pedro, Campos Salles foi um presidente do período republicano, né? E esse arranjo aqui que ele fala é um arranjo do período da República Velha, né? Uma república onde multidões tumultuavam as ruas, né? E a política dos estados e a política nacional. Ele está falando da política dos governadores, onde eram eleitos deputados federais que eram da situação do presidente da República. Era como se fosse uma eleição apadrinhada, né? Todo mundo era eleito da situação do presidente. Então, as oposições, elas eram excluídas do processo eleitoral. Então, por isso que fala, atrair... Qual que é a correta, Hanna? Atrair o apoio das oligarquias regionais. Né? Ou seja, Leandro. Oi? Perdão, conclua, perdão. Ou seja, tudo girava em torno do rearranjo, né, do arranjo oligárquico que era organizado nos estados. Né? As oligarquias, que eram governos de poucos, estavam localizadas nos estados, são os coronéis, os políticos que detêm o poder político local, as oligarquias regionais, que são políticos que são da situação do presidente, são amigos. E havia troca de favores, professor? Muito, intensa, da mesma forma que tem hoje, né? E o que mudou, então? Só a moda e a moeda. O José Murilo de Carvalho, Luciano, ele fala que esse momento foi decisivo na história do Brasil. A mesma conjuntura que a gente vive hoje é a conjuntura do início do século XX. Né? São os vícios da política brasileira que começaram no início do século XX. Luciano, nem a moda, ó, eu aqui com golinho Oriente, ó, que é coisa do século XIX. Nem a moda mudou. Você vê. Mas aí é aquele estilo retrô que muito lhe cai bem, né? Né? Agora, eu uso golinho Oriente, ó. Mas, como se diz, é impressionante como não muda. Continuamos aí nessa mesma falha da política. Seu áudio. É porque eu acho que meu tempo de fala já esgotou aqui, eles já estão me cortando automaticamente. Pessoal, alguma pergunta? Uma dúvida de algum conceito, uma palavra? Não, gente, vocês podem perguntar que o prêmio do Leandro é muito bom, viu? Para pergunta bem caprichado, o prêmio do Leandro está excelente. Acho que esse povo ficou mudo. Acho que ninguém quer... Leandro, ninguém quer ganhar o seu voucher pro Hot Park. Nossa, cara, que paz. Vamos em frente, pessoal? Bora. Então, vamos lá, ó. Bora. Esta é rosinha, essa é minha. Eu que escolhi.
Vamos usar a técnica aí de novo. Eu quis fazer uma coisa assim, agradando, né, a teoria de gênero, né, gente, que não existe, mas tudo bem. Despedindo do outubro. Do outubro rosa e entrando no novembro azul, né? Vamos lá, ó, gente. Não vamos ler o texto. Vamos olhar a fonte e vamos olhar o enunciado, certo? Alguém pode ler aí a fonte para mim? Ninguém, galera? Pô, fiquei triste, velho. Assim, vocês acabam com a minha autoestima. Eu volto na Cibele para ela ler. Cibele, lê aí pra gente a fonte. Nova Aurora. Oi. Oi. Lê aí a fonte do texto para nós. Tá bom, só a fonte? Pode ler a fonte e depois o enunciado, só pra gente ver. Moraes V, não sei o que significa o V nesse que eu vim, AC Brasília, Sinfonia da Alvorada 3, a Chegada dos Candangos, disponível em viniciusdemoraes.com.br. Moraes V. Quem que é o Moraes V? E o AC Jobim. O AC é o Antônio Carlos Jobim. Ai, ai, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a Cibele que vem, que passa. Cibele, lê para mim aí o enunciado também, para a gente ver se esse é um enunciado que necessita que a gente leia o texto inteiro ou não. No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados respectivamente em... E aí, gente, preciso ler o texto ou não? Precisa. Alguém mais tem outra opinião? Eu acredito que não. Gente. E aí é que entra o seu conhecimento de mundo. Essa leitura aqui eu vou te dizer que depende. Se você já estudou a história da construção de Brasília, lá com o Leandro, você não precisa ler o texto, certo? Porque você vai ver ali nas alternativas que você já vai conseguir eliminar algumas. Bora tentar resolver sem ler o texto? Bora? Vamos. Se ninguém quer, eu vou ler o texto. E vocês vão ficar mais tempo aqui. Vai ser minha maldade com vocês. Olha só. Alternativa A. Apelo simbólico e migração interregional. Pergunto. Essas duas coisas existiram durante a construção de Brasília? Sim. Sim, né? Ana, me permita. Sim. O que é uma migração interregional, hein? De várias regiões? Exatamente. Entre regiões, né? Por exemplo, quando Brasília veio povos de diversas regiões do Brasil para morar em Brasília. Esse é o centro ali. Ela foi projetada. E o apelo simbólico? Por que Brasília tem um apelo simbólico, gente? Vamos lembrar? Por que JK decidiu construir Brasília, pessoal? Tem relação com o centro do Brasil? Isso, tem relação com o centro do Brasil. Ele queria levar o desenvolvimento para o centro do Brasil, né? A gente tem que pensar que Brasília foi construída aí na metade do século XX, então se tinha uma ideia, né, de que era necessário desenvolvimento, progresso para todas as regiões brasileiras. Então, Brasília é o grande símbolo do desenvolvimento do Brasil no século XX. Brasília tem apelo simbólico, então, gente? Tem. Tem. Então, até agora, essa nos parece ok. Vamos ver a próxima. Organização sindical e expansão do capital. Tem relação com Brasília, gente? E aí, pessoal, o que é uma organização sindical? Bora lá. É o Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá. O que o Lula era antes de ser presidente, gente? E, gente?
Menina, eu tô preocupado. Organização sindical seria aquilo Era um não é molusco. das empresas, porque o Lula eu sei que ele meio que liderou aqueles protestos anti a ditadura, né? Anti-ditadura. Meio. Ele Meio que... liderou, na verdade. Por que que ele liderou? Porque ele era líder do sindicato dos trabalhadores do ABC. Do ABC Paulista. Né? Então, assim, organização sindical são os trabalhadores se organizarem em um sindicato, tá? Isso tem a ver com Brasília? Na construção, gente? Não. Não. Né? Nada a ver. Quando Brasília foi construída, ela não tinha sindicatos formados, nem nada disso. Agora veio peguinha para você. Aqui está a expansão do capital, viu, gente? Não da capital. Do capital é diferente da capital. Qual que é a diferença aí, gente? Aí fala capital financeiro, né? Justamente. Não de território, de, né? Expansão. Justamente, é uma expansão do capital financeiro. Isso tem a ver com a construção de Brasília, gente? Não. Não, né? Vamos passar para C, ó. Segurança territorial e estabilidade financeira. O que vocês acham? Para a construção da cidade planejada igual a ela foi investido muito, né? Então, eu não ia ter essa estabilidade financeira, não. Só é. Sim, Nesse caso, eu também imagino que Brasília é a cidade mais perigosa eu imagino, do Brasil. Claro, os políticos tá tudo lá. Ai, que piada ótima, né? Eu acho, quando a gente lê o enunciado, a gente fala que é importante, que não é, né? Cada um vai pensar de um jeito, né? Eu acho que mesmo quando a gente lê o trecho, a gente vai ficar com a cabecinha mais voltada para a questão. Eu, particularmente, eu gosto de fazer desse jeito que eu estou fazendo com vocês, mas o que eu estou vendo aqui, que está me preocupando, e aí eu vou abrir o coração com vocês, é o seguinte: vocês têm pouco repertório sociocultural, gente. E aí, quem tem pouco repertório sociocultural não pode ler o enunciado e passar para as opções. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E a gente não estudou isso ainda. No terceiro ano, a gente viu em arte, mas do ponto de vista artístico. Achei que eles já tinham estudado. História ainda não. Então. E aí é importante aquele conhecimento prévio, né, Leandro, de Juscelino Kubitschek, com esse projeto de integração nacional, trazendo a capital para o interior, o rodoviarismo do JK, como é que é o nome, gente, do posto às margens da BR-050, né? Então, esse rodoviarismo que ele implantou no Brasil, né? E principalmente porque tínhamos a Petrobras e, assim, trouxemos para cá as montadoras de veículos, né? A Mercedes, a Ford. Então, ele vai juntar uma coisa à outra, vai abrir essas rodovias aí, cortando todo o Brasil e fazendo essa ligação em Brasília. Tá? É importante saber, conhecer essa questão do projeto de integração nacional dele e esse rodoviarismo do Juscelino. Isso. Aí é isso, gente. Se você leu o enunciado ali da questão, você leu ali, construção de Brasília, aí, gente, ainda não estudei isso, não tem repertório. Não faz que nem eu estou fazendo aqui, não, ir direto para resolver as alternativas. Você volta e lê o texto. Se você lê alguma coisa que você fala aí, não estudei isso, volta e lê o texto para você tentar interpretar. Mas vamos terminar aqui. Letra D, consenso partidário e modernização rodoviária. Aí, gente, só para acabar, porque a gente já está ali quase 8h15, né? Na época, houve uma modernização rodoviária, sim, mas não houve um consenso partidário, tá? Não existia todo mundo votando no mesmo partido ou todo mundo a favor da mesma política. Na verdade, Juscelino teve que empreender uma grande luta, né, para construir Brasília. Não foi uma coisa que todo mundo queria, não, tá? Não foi fácil. E letra E, perspectiva democrática e eficácia dos transportes, tá?
esse texto em específico é um texto do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim falando sobre os candangos. Então, ele é um texto poético, né? Ele vai trazer para nós uma poesia aí sobre os candangos, sobre como eles chegaram na pátria, né? Que era Brasília e tal. Esse texto não traz essa perspectiva democrática. Então, você, sem ler o texto, você poderia ficar em dúvida entre a letra A e a letra E. Pergunto para vocês, sem ler o texto, em qual vocês iriam? Na letra E. Na letra E? Mais alguém aí? Eu já iria na A. Você já iria na A. Eu também ia na A. Certo, a maioria na A. Vamos ver aí, gente, o que sai? Bora lá. Ó, letra A, apelo simbólico e migração interregional. Ana, gente, eu queria falar uma coisa. Não, deixa eu só concluir aqui rapidinho. Você terminar. É o seguinte, que nem eu falei para vocês, o que eu estou tentando passar para vocês é um macete que deu certo comigo, certo? Mas você tem que ter repertório sobre a questão, como eu disse antes. Não faça direto se você não tem repertório. Vocês notaram que teve um pessoal aí do terceiro ano que já fez Enem antes que conseguiu acertar a questão? Notaram isso, gente? Por que que vocês que aí acertaram a questão e falaram letra A, por que que vocês acham que vocês acertaram? O repertório que você falou. Vocês já dão uma conhecida no negócio, fica mais fácil de ir mais rápido. Não conhece, gente, lê o texto. Conhece, passa para frente, porque você não vai ter tempo de fazer tudo. Tá? Tipo assim, Hannah, aconteceu muito comigo que ano passado eu fiz o Enem literalmente só com conhecimento de mundo, eu não tinha estudado nada. E, tipo, coisa de um ano pra cá, o que eu consegui de repertório, que eu peguei meu caderno esses dias, eu errei questão, assim, que eu acertaria hoje, foi muito. Sim. Então, é isso, gente. Você do segundo ano que está nessa aula, se você fez sua inscrição no Enem, não desista de fazer a prova. Faça, porque ela é uma experiência muito importante para vocês. Vai transformar o jeito como vocês resolvem ela lá no terceiro ano, tá? Que é o ano decisivo. Leandro, você queria falar? Ana, só para falar sobre essa ideia, a gente vai ver isso ainda, tentar abarcar esse ano, esse conteúdo de Brasília, essa história mais recente do Brasil. A ideia da construção de Brasília, gente, foi um grande mito, né? Um mito do progresso, um mito da modernização empreendida pelo então Juscelino Kubitschek, né? Então, ele sonhou criar Brasília e o sonho dele se realizou. E ele acreditava que ia acabar com todas as mazelas sociais, com todos os problemas econômicos. Então, foi um trunfo político. Ele fez aquilo, ele se enalteceu com aquilo. E, na verdade, o resultado não foi tão da forma como ele sonhava, da forma como ele pensava. Então, havia um apelo simbólico, como está falando aqui, ó, um desejo de mudança muito grande. Tá? Então, um apelo. Né? Brasília é um grande apelo naquele ano, né? Naquela década que ela foi construída, né? E a migração é a questão né, muitos postos de trabalho foram abertos, né, para os candangos, para as pessoas que iam trabalhar na construção civil de Brasília, né? Então, foi um trunfo político mesmo que a gente desconstrói hoje, né? Vocês só têm a professora... Oh, perdão, Luciana, eu só queria fazer um comentário pessoal. Vocês só têm a professora que tem por conta da construção de Brasília. Meu avô foi candango, construiu a torre de TV. Então, assim, minha família toda é nordestina e veio para cá por causa de Brasília, né? Torre de TV, top. E é importante ressaltar nesse contexto histórico aí que a transferência de Brasília para o interior do país, para o Planalto Central, já estava prevista na Carta Magna brasileira. E o JK ele vai ser cobrado em um comício lá em Jataí, ali, né, em Jataí. Hã? Eu já falei isso para eles, para os meninos já. Exatamente. Então, ele vai ser desafiado, né, pelo o senhor Antônio Soares Neto. Por que eu sei dessa história? Porque o Leandro me contou. Na verdade, o seu Antônio Soares Neto é avô de um grande amigo meu de Goiânia, que é professor também de geografia. E eu adorava bater uns papos com o seu Antônio, porque ele tinha muito orgulho de ter desafiado o Juscelino nesse comício em Jataí. E a partir dessa cobrança dele, né, o senhor vai cumprir o que está na Constituição? O senhor vai construir a capital federal aqui no interior do país? E aí ele tem que firmar o golpe, e aí vem a construção de Brasília. Tão bem cantada nas letras de Legião Urbana.
Muito bom. É isso, né, gente? Pessoal, acho que estamos, né, quase chegando ao nosso fim. Nós queremos agradecer vocês por terem participado da aula de hoje. É o nosso agradecimento. Dançandinhos. Ô, gente, tá bom para vocês ou vocês querem mais? Levanta a mão aí. Até meia-noite. Sabrina, Valéria, olha, Valéria, vem pra cá, Valéria. Muito bom. Isso aí para nós é Rivotril na veia para a próxima aula, viu, gente? Vamos passar junto a virada do Halloween, estudando para o Enem. Gente, a gente vem, eu fantasio de bruxinha bonitinha da vassoura de capim. Boa! Caramba, uma satisfação enorme tirar esse momento aqui com vocês hoje. Uma sexta-feira chuvosa, maravilhosa, boa demais da conta. E espero que tenha contribuído aí com vocês de alguma forma, te auxiliando aí para esse processo tão decisivo na vida de vocês, mas não se preocupem, o Enem é igual ao Carnaval, tem todo ano, tá? E tranquilidade. E uma honra poder estar aqui nesse momento, juntamente com Leandro Santos, grande mestre doutor, internacional, né? Só o ouro. Pessoal, antes da gente concluir completamente, nós temos um presente. Hoje nós vamos premiar 3 alunos com um kit Enem, certo? Um kit para você utilizar no dia da sua prova. Então, a gente vai estar trazendo aí para vocês máscara, álcool, né? Elementos que vocês vão precisar para o dia da prova, canetinha e tal, certo? Nós vamos premiar 3 alunos, que serão os 3 alunos que mais participaram. E aí eu peço a ajuda da Valéria, da Bia, que está aqui, né? Luciano, Leandro. Quem que vocês acham aí que são os 3 alunos que podem, né, que merecem ganhar o kit Enem? Muito bom. E aí, gente? João Pedro Pereira. João Pedro. Teve uma menina que participou bem aí no início, fazendo perguntas. Esqueci o nome. Gente, e vai ser inserido no kit Enem também um pacote de milhopan. Porque quando você abrir o milhopan na sala do Enem, com certeza não vai ficar ninguém. E aí a vaga, meu irmão, é sua. É sua. Gostei da estratégia, Luciano. Rapaz, são 22 anos de preparação para o Enem. Aliás, não tinha nem Enem no começo do ano. Ano passado, fui fazer o Enem lá no UFG. Cara, nós chegou lá, na hora que nós tá fazendo a prova lá, levou uma mulher com uma vasilha cheia de feijoada, que na hora que ela abriu a tampa lá, rapaz, mas tinha gente querendo pular pela janela, que tava um cheiro. Nossa, tava muito ruim. Quando eu fiz a última fase do PAS, foi um moço que sentou do meu lado, ele levou, sem brincadeira, gente, uma vasilha, assim, que era um quadradão desse tamanho, só de salgado. Tinha empada, tinha coxinha, tinha tudo que você pensar, tinha quibe, tudo lá dentro. E ele abria essa vasilha, comia e fechava, abria, comia e fechava, a prova inteira. Eu, pronto, esse ser veio para desestabilizar a minha concentração e a minha confiança. Sai pra lá, demônio! Na hora do Enem, você não pode abrir o sonho de valsa educadamente. Você tem que abrir ele fazendo barulho mesmo. É desestabilizando a concorrência. Goiânia, nos tempos de UFG, lá em 1998, teve um aluno no cursinho que eu trabalhei, juro para vocês, ele levou uma barata numa caixa de fósforo e soltou na sala de aula. Na sala de prova, no vestibular da UFG. Foi um alvoroço, mas como se de cada dois que eu sou loucura. Pessoal, nós fugimos aqui, mas eu queria lembrar, teve realmente uma moça, uma aluna que participou muito no início. Quem que era? Giovana. Eu falei bastante na aula, mas não sei se era eu. Qual foi a questão que você pontuou lá, Ana Júlia? Que a gente estava discutindo? Você falou mesmo no início.
Ai, é aquela que a Hannah tava falando das palavras difíceis. Era essa mesmo, era você, Ana Júlia. E mais alguém, terceiro aí a ganhar o nosso kit Enem? Quem que vocês acham aí? Bia, ajuda a gente. Quem que você acha que merece ganhar o terceiro lugar aí do kit Enem? Fala kit Enem em espanhol, Bia. Ih, ela não tá ouvindo a gente, não. A Bia tá bancando um Flopou, aluno. galera. Eu acho Flopou. que tem que ser eu, hein? Opa, quem que falou que tem que ser Quem eu? falou? Sabrina. Sabrina! Que E bom aí, tê-la gente, aqui vocês com a gente. concordam? Vamos tirar para o ímpar. Quanto você colocou aí, Leandro? Vamos tirar, Leandro, então? quanto você colocou, fazer, Leandro? Fala aí. Já. Eu coloquei Quanto deu aí? Coloquei Você, 2. Leandro? Eu coloquei 2 também. Então deu 5, deu ímpar. A gente tirou para o ímpar de 3, isso não existe. Tem que ser zerinho ou 1, gente. Ai, ai. Vamos fazer uma pergunta para fechar, para Sabrina responder. Certo. Faz aí, uai, Luciano. Sabrina, teve uma palavra massa na questão da Hannah que eu queria comentar e me fugiu. Ah, tá bom, gente. Eu dou para outra pessoa. Nossa, mas o Gente, kit... Vamos lá. Deixa a Sabrina mesmo. Eu não peguei, foi o sobrenome. Sabrina, seu sobrenome, por favor. Para eu pôr bonitinho. Sabrina Oliveira, né? Oi. E é isso, pessoal. Nós vamos providenciar os kits aí durante a próxima semana. A gente vai fazer as entregas, tá? Tudo bonitinho. Como foi feito? Eu acho que vocês não participaram, mas a gente fez uma gincana do Dia do Estudante com os meninos do primeiro ano e entregou kit para eles também. Então, a gente achou que vocês também mereciam, né, receber alguma coisa no dia de hoje. E eu acho que é isso, né? Queremos agradecer muito a participação. Valéria quer falar. Valéria está com a mão levantada. Valéria, você quer falar? Pode falar. Eu esqueci de abaixar a mão. Tá brincando de Franciele, né? Boa noite, parabéns para vocês, foi excelente. Boa noite. Bom final de semana. Obrigado, Valéria, para você também. Valeu. Obrigada. Queria agradecer também aí a Valéria, aos colegas, aos alunos, Luciano, Rony, foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Vai estudar muito ainda até dezembro, até novembro, né? Absorvendo aí mais conteúdos que vocês ainda não viram. Então, fiquem ligados, conteúdos importantes para o Enem. Certo. É isso aí, galera. Se vocês precisarem, gente, nós estamos disponíveis para tirar dúvidas, para trabalhar cada vez mais com vocês. E eu queria dizer o seguinte, hoje a gente teve mais de 30 pessoas nessa sala, numa sexta-noite estudando para o Enem. Parabéns para vocês também, viu? Valeu, galera. Ai, gente, eu bato palma, a Laura vem correndo pensando que é parabéns. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Gente, valeu demais, muito bom. Vocês são a nossa gasolina, viu? Continuem aí participando. A gente agradece também pelo esforço de vocês, professores. Porque também não é fácil, né? Para vocês estar aqui sexta-feira, às 8h30 da noite. Obrigado, Sabrina. Então, muito obrigada. Valeu. É isso, gente. Beijo. Tchau para vocês. Tchau. Tchau, partiu. Vamos tentar. Tchau, Terminou, né, gente? Mas lembra aí, né? Depois que você sair, você toca a musiquinha do Alok, a live e vai curtir. Tchauzinho. Beleza, entendi o recado. Sextou, galera. Sextou. Preencham forms na chamada. Isso, preencham forms. Eu tô sem chat, como é que vai fazer? Conversa comigo, João Pedro, no WhatsApp que eu envio para você, tá? João Pedro, se quiser, eu te envio também, viu? Posso mandar mensagem para você Eu também? faço Eu tô sem. Gabriel. Pode. Quem tá sem pode Vamos. mandar mensagem para mim que eu encaminho o link, tá? Tá bom, obrigada. Uma pena que a Marisângela saiu, que eu queria perguntar um negócio para ela. Ela Sobre o saiu. Forms. Luciano já saiu também.
Acho que pode encerrar a gravação, Leandro. Vou encerrar agora.